Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer mais uma vez poder estar com você trazendo uma palavra da parte de Deus. São apenas 10 minutinhos, mas é uma palavra que vai reforçar a sua fé, vai reforçar o seu ânimo, a sua alegria, trazer paz para o seu coração. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, que diz assim a Escritura Sagrada. Lucas 19, a partir do primeiro versículo. E entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão e por causa da sua pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu a figueira a fim de vê-lo, porque haveria de passar por ali. Nós vemos aqui na palavra do Senhor algo extraordinário que aconteceu ali na vida de Zaqueu. Zaqueu teve que enfrentar obstáculos. Zaqueu enfrentou grandes obstáculos na sua vida. Primeiramente, Zaqueu enfrentou a multidão. Zaqueu enfrentou uma multidão de pessoas. E eu não sei qual é a multidão de problemas ou de dificuldades que você tem para chegar à presença de Jesus. Eu não sei qual é a quantidade de problema que você está passando. Eu não sei o tamanho desta multidão. Zaqueu enfrentou uma grande multidão. Zaqueu enfrentou um grande obstáculo na sua vida. E eu digo para você no dia de hoje, não importa qual é o tamanho da multidão de problemas, de lutas e dificuldades que você está passando no dia de hoje. O que importa, ou a atitude que você tem que ter no dia de hoje, é a atitude que Zaqueu teve em ir correndo em busca de uma solução, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E Jesus está passando por aqui hoje, aonde você se encontra, aonde você está, e você precisa também enfrentar este obstáculo chamado multidão, e precisa fazer como Zaqueu enfrentou naquele dia, se posicionando e correndo atrás para que ele pudesse encontrar e ver Jesus. Ali também Zaqueu enfrentou outro problema. Além de enfrentar a multidão, Zaqueu enfrentou a sua pequena estatura. Zaqueu era anão, era pequeno, era baixo, mas mesmo assim, apesar de Zaqueu ser baixo em estatura, mas ele era grande em arrogância, ele era grande em riqueza, ele era grande em várias outras dificuldades, mas era pequeno em estatura. E talvez você se encontra na mesma posição que Zaqueu, se acha grande, melhor do que os outros, se acha algo precioso. Talvez você, apesar de ter defeitos e imperfeições, você só se enxerga grande, melhor do que os outros. Zaqueu era assim. Zaqueu era rico. Zaqueu, apesar de ter uma limitação física, Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu não era empregado. Zaqueu era um homem que era amigo dos romanos e inimigo dos judeus. Talvez esta é a sua condição no dia de hoje. Você é amigo do mundo, mas é inimigo de Deus. E as Escrituras nos diz que aquele que torna-se amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E ele era amigo dos romanos, dos opressores, dos que matavam, daqueles que estavam dominando aquele país. Ele cobrava imposto, era chefe dos publicanos.
teve que enfrentar a sua posição social, teve que enfrentar a multidão de problemas, teve que enfrentar a sua estatura. E eu digo para você nesta noite, ou no dia de hoje, melhor dizendo, enfrente seus problemas, enfrente as multidões, enfrente a sua limitação, enfrente tudo aquilo que você precisa enfrentar para conseguir ver Jesus passar pela sua vida. Esta era a condição daquele homem chamado Zaqueu. E devido às suas funções, aquele homem era rejeitado pela população, era bloqueado pela população. E talvez, pelo tipo de vida que você tem, pelo tipo de vida que você vive, você é bloqueado pela população. Ninguém te dá valor, ninguém te valoriza, ninguém te respeita. Talvez você, pelo tipo de vida que vive, talvez as pessoas não lhe dão crédito, assim como não dava a Zaqueu, porque ele era amigo dos romanos. Ele era cobrador de impostos em favor de Roma. Ele pressionava os seus irmãos israelitas. Ele roubava dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, daqueles que tinham o mesmo sangue dele, que tinham nascido no mesmo país do que ele. E talvez você, devido à sua consequência de vida, tem sido rejeitado, tem sido anulado, tem sido bloqueado. E assim foi Zaqueu. Passou por grandes problemas, passou por grandes dificuldades, mas mesmo assim, ele buscava ter um encontro com Jesus. Ele buscava motivações para ter um encontro com Jesus. E você precisa buscar motivação para ter um encontro com Jesus, para ver Jesus. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Zaqueu era conhecido naquela cidade. Talvez não da maneira que ele queria, mas ele era conhecido como um cobrador de impostos. Uma pessoa sem categoria por ser amigo dos judeus, ou melhor dizendo, dos romanos. E talvez esta é a sua condição. Você precisa mudar sua vida. Você precisa mudar sua história. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus nesse dia. E Ele vai passar pelo caminho neste dia. E Zaqueu, sabendo disso, Zaqueu entendendo que Jesus ia passar por ali, e ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver como era Jesus. Ele queria conhecer Jesus mais de perto. E talvez você quer, no dia de hoje, ver quem é Jesus. Conhecer Jesus de perto. E Jesus diz nas suas escrituras, em João 5,39, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Se você quer conhecer Jesus de perto, examine as escrituras sagradas. Se você quer ter um encontro com Jesus, examine a palavra do Senhor. Se você quer ver Jesus passar na sua história, examine as escrituras sagradas. E foi assim que aconteceu com Zaqueu. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. E Zaqueu, ele não enxergou barreiras, não enxergou dificuldades para ter um encontro com Jesus. Venceu as multidões, venceu as suas limitações, a sua estatura, a sua posição. Zaqueu foi um vencedor e teve em sua mente o desejo de correr na frente para ver Jesus e de subir em uma figueira.
E Jesus passou por debaixo daquela figueira. Jesus passou ali aonde Zaqueu estava. E mesmo entre toda aquela multidão, Jesus viu Zaqueu na figueira. Jesus individualizou Zaqueu naquela figueira. Em meio a toda aquela multidão, Jesus queria ter um particular com Zaqueu. E viu Zaqueu na figueira. Em meio a toda aquela multidão, que poderia ter impedido Zaqueu, ou ter poderido impedir Jesus de entrar na casa, ou na vida, ou na história de Zaqueu. Mas Zaqueu estava no lugar certo, na hora certa. E você precisa estar no lugar certo, na hora certa, porque Jesus vai passar pelo caminho. E se você abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir a sua alma, ouvir o que as Escrituras diz, examinando-as, para que você venha testificar de Jesus, você vai ter um encontro com Ele, e Ele vai te individualizar em meio à multidão. Ele vai ter um particular com você em meio à multidão, e Ele vai partilhar aquilo que você tem com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele disse a Zaqueu: desce-te depressa. E Zaqueu desceu para ter um encontro com o Senhor. Você precisa descer do orgulho, da presunção que você vive. Você precisa descer da posição que você se encontra, se humilhar diante da presença de Jesus. E foi assim que Zaqueu fez. Ele humilhou-se diante da presença de Jesus. Ele desceu da árvore. E ali Jesus foi ter com ele na casa dele. Partilhou com Zaqueu a vida de Zaqueu ali naquele momento. E ele quer partilhar com você. Ele quer te oferecer aquilo que ele tem para preencher o vazio que há no seu coração. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua história. Apenas estas palavras para você no dia de hoje. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha nada. Zaqueu tinha tudo, mas ele viu que ele não tinha nada, porque lhe faltava o mais importante, a salvação da sua vida, da sua alma. E talvez é isso que lhe falta, a salvação da sua vida e da sua alma. E esta salvação, somente Jesus pode preencher. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa a sua história. E que você tenha um encontro com Jesus no dia de hoje. E assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade ao qual Ele me deu nesta tarde de trazer essa mensagem para o seu coração. Amém.